Oi, bom dia, boa tarde para você que está assistindo. Aqui a gente está começando mais um podcast Saindo da Matrix e hoje com uma convidada mais especial, Dionara. Eu já apresento ela aqui para vocês. Mas antes, como é de costume, vou apresentar aqui, a gente tem agora um patrocinador, Seja Mais Digital. Então, para você que quer entrar no mundo digital e não sabe como, entre em contato aqui pelo link abaixo e seja mais digital. Tenha mais visibilidade, mais vendas e mais digital. Então, conforme todo episódio, a ideia do podcast é que ele seja feito em trilhas de 3 episódios com cada participante. E no início de cada episódio a gente também faz uma abertura reflexiva para você pensar aí no dia a dia, tá? Você não é o que te aconteceu. Você é que escolhe fazer o que aconteceu com você. Essa frase pode parecer simples, mas carrega a força de uma vida inteira. Aqui no Saindo da Matrix, a gente acredita que ninguém nasce destinado a repetir histórias de dor. A dor pode ter sido o ponto de partida, mas não precisa ser o nosso destino. Esse podcast existe para isso, para contar histórias de quem decidiu quebrar o ciclo, reconstruir sua identidade e transformar feridas em força. O nome Saindo da Matrix representa exatamente isso. A coragem de enxergar a realidade além dos condicionamentos, além dos traumas, além das repetições. Porque sair da Matrix é acordar, é criar com consciência uma nova possibilidade de ser. E isso tem tudo a ver com a nossa participante hoje. Eu agradeço de tua presença. Tudo bem, prazer é meu de estar aqui contigo. Nossa, fico muito feliz mesmo. E ela tem uma história sensacional, gente. Para apresentar um pouquinho aqui, a gente recebe a Dionara, ela é mãe de 3 filhos. O Bruno, a Laura, que está aqui com a gente, e o Pedro. Isso. Né? Ela é empreendedora no universo da moda e é fundadora de 2 lojas segredos da Laura. Depois a gente apresenta aqui para vocês e ela vai contar mais sobre isso. Ela comanda essas lojas, uma fica em Castro e outra no Batel, aqui em Curitiba. E sua história começa em um lar onde presenciou o sofrimento da mãe, vítima de abusos psicológicos e até físicos. Movida pelo desejo de vivenciar algo diferente, Dionara acabou entrando em um relacionamento que durou aí 22 anos. Durante a pandemia, teve contato com o livro O Segredo, que despertou nela o desejo por mudança, começou a estudar e se reconectou em sua essência e decidiu romper esse ciclo familiar. Ela se tornou uma chave para que sua filha, Laura, acessasse sua força através da imagem e da organização pessoal das combinações e da construção de uma identidade visual própria. Seu trabalho vai além da moda, é sobre autoestima, liberdade e transformação. Isso aí. Então, Dio, conta um pouquinho aqui pra gente essa origem da dor. Como que o ambiente emocional era na sua infância? Assim? Como é que era a sua casa e quando que você teve noção daquilo que tu vivenciava e que tu queria viver alguma coisa diferente? Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu venho de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, é bem no interior, mais conhecido como a terra da Xuxa. E ela é uma cidade de médio porte, né? Mas não deixa de ser uma cidade do interior comparado às cidades grandes. E lá era a familiarização, a questão do ensinamento no interior é mais bruto, vamos se dizer, né? Então, com certeza, hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu não culpo tanto o meu pai do formato que ele nos criava, porque ele também foi criado num cenário de dor, né? Mas, naquela época, quando eu olhava para tudo aquilo, eu queria fugir, né? Então, enquanto eu era pequena e eu tinha que ficar ali, que eu não tinha para onde correr, eu lembro que toda vez que eu apanhava, eu subia em cima de um pé de abacate, num galho, e eu sentava e eu olhava o pôr do sol. E eu falava assim, um dia eu quero voar igual esses passarinhos, sabe? E hoje em dia ainda vem essa cena na minha cabeça, de um muro embaixo de mim, assim, e eu sentada naquele galho olhando o pôr do sol. E por muito tempo isso aconteceu. Então eu vivi num cenário onde que o meu pai traía a minha mãe e
acabava minha mãe descobrindo, né? Ela acabava apanhando, então tinha agressão, era muito sofrida a vida dela. E eu sempre vendo aquilo, eu pensava, eu não quero isso para mim. Eu não quero levar isso comigo, eu não quero dar continuidade. E para onde que eu vou? E como que eu vou sair daqui? E com 14 para 15 anos eu comecei a namorar. Minha mãe era totalmente contra a esse namoro. Mas eu vi ali como se fosse uma fuga, né? E fui contra os meus pais, né? Enfrentei eles mesmo, né? Menina, criança, naquela época. E eles aceitaram o namoro. Mas com 17 anos, esse meu namorado ele ia vir embora pro Paraná. E eu queria vir junto. E a única forma que eu tinha disso acontecer era eu engravidando. E aí foi que eu engravidei do meu filho. Quem veio primeiro? O Bruno. O Bruno é o mais velho. E aí, quando foi para eu vir para cá, para o Paraná, antes de eu entrar no ônibus, assim, essa é uma cena, assim, muito forte na minha vida. A minha mãe, quando eu estava subindo as escadas do ônibus, ela me chamou, eu olhei para trás, ela falou para mim, quando você estiver sofrendo ou passando alguma necessidade, não liga para mim, liga para a vida. Nossa. Porque é isso que você está escolhendo para você. E assim, por 300 quilômetros, eu chorei muito, 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 porque eu não entendia. Hoje eu entendo o que ela quis dizer, que era uma escolha que não era o que ela queria, né? E eu falei para ela, eu ainda vou ser a filha que vai te trazer orgulho. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou a única filha que dei orgulho para ela, de viver sozinha, de construir, de fazer o seu império, né? As minhas outras irmãs são casadas, né? Vivem uma família com marido, filho, casa, né? E eu fui a única que saí desgarrada. Mas claro que minha mãe, ela tinha razão sobre as coisas. Aquele ditado que diz assim, escuta sua mãe quando ela fala, isso é muito real. Nossa Senhora. E não tem como a gente... É óbvio que as mães da gente não quer que a gente passe a mesma coisa. Do mesmo jeito que hoje tu pensa da Laura, e eu penso também da Duda, elas pensavam pra gente, só que elas davam aquilo que tinha também, né? Sim. Não conseguia, talvez, expressar de uma forma diferente ou instruir de uma forma diferente. Outro dia eu vi um post que é assim... Foi muito legal, e eu acho que eu vou até replicar ele, que a gente recebeu hoje pode se tornar curado porque alguém propiciou que a gente se curasse. Sim, então, total. os nossos antepassados passaram diversas coisas e aí, aos poucos, a gente foi se libertando por conta de sofrimento e coisas que eles passaram, né? Sim. É uma realidade muito diferente. E o formato, por isso que eu falo, o formato que eles foram criados é diferente do que nós fomos criados e do formato que nós criamos nossos filhos. Porque a gente vai aprendendo com os erros deles, né? Então, o formato que os nossos pais erraram é a posição contrária que a gente vai. Só que o que a gente precisa também entender é que a gente precisa curar essas feridas, essas dores. Não adianta você tampar o sol com a peneira e fazer de conta que nada aconteceu e continuar a seguir tua vida e achar que tá tudo mil flores, que uma hora aquilo ali ele vai se destampar de volta e você vai voltar justamente naquela ferida aonde te doía, né? Que falam que são os traumas, né? Que a gente não cura. Uhum. E eu, com o passar do tempo, eu aprendi muito a lidar com isso, né? Eu enfrentei muita coisa, eu vivi justamente tudo que minha mãe viveu com meu pai, eu vivi num casamento. Então, eu vi a minha mãe passar por tudo aquilo e depois eu passei por tudo aquilo de volta. Repetiu o ciclo. Repeti o ciclo. Quantos anos você ficou casada? Eu fiquei 20 anos casada. Dá para se dizer praticamente 22, né? Uhum. E foi assim uma parte onde que eu, por muito tempo, eu achei que eu poderia mudar a mentalidade dele. Eu pensava assim, talvez a minha mãe ela não tivesse o jeito, né, para coisa com meu pai, mas eu sim, eu vou enfrentar. Então, para mim, aquilo era um desafio, sabe? Eu vou mostrar para ele que eu sou uma pessoa boa, que é o que acontece em muitos relacionamentos. As mulheres, elas acham que elas vão mudar o parceiro. É um pouco de prepotência, Isso. Né? Só que daí o que elas fazem? Elas saem do pedestal,
elas colocam a pessoa, o ser, ali naquele pedestal e ela fica adorando aquilo lá. Então, querendo ou não, todo o sofrimento que a pessoa traz e a dor que ela traz, ela fica manipulando, né? A pessoa, que eu me sentia muito manipulada, porque por muito tempo eu me achava culpada de tudo aquilo, porque fazia as coisas, eu era castigada por aquilo de certa forma, ou psicologicamente ou fisicamente, e ainda por cima ele fazia eu acreditar que o erro era meu. E quando que foi que você, tipo, tá errado isso aqui? Porque demorou, né? Assim, vamos dizer assim, 20 anos. E o que eu vejo disso que eu achei legal quando eu escutei sua história a primeira vez? Porque às vezes as pessoas... Eu tenho uma tia que vive isso, assim. E ela tá num relacionamento há, se eu não me engano, quase 30 anos. E ela acha que já não dá mais, entendeu? Tipo, que já passou a vida. E eu acho que não. Indiferente se você tá 20 anos num relacionamento, existe como você se recuperar na hora que você sair dele e construir outra coisa. Quando que foi esse despertar seu e que você começou a construir a tua nova realidade que você vive hoje? Eu acho que um dos princípios, assim, foi quando eu comecei a mudar a minha mentalidade. Foi quando eu comecei a procurar conhecimento, foi quando eu conheci o livro O Segredo com 27 anos. E é um livro que eu indico, né, toda a pessoa a ler, porque é um livro que mudou muito a minha história e o meu formato de ver as coisas. E com isso eu me aprofundei. Então eu comecei a direcionar os meus desejos e as coisas que eu realmente queria, fora o medo que eu sentia. Porque o meu relacionamento era o quê? Se você me deixar e você ficar sozinha, nenhum homem vai te querer. Quem vai querer uma mulher com 3 filhos? Meu Deus. Né? Então, olha para você. Você já não é mais uma menininha, porque vão querer só abusar, vão querer só pegar você e não vão querer nada contigo. Então, a única pessoa que quer você sou eu. Que opção que você tem aí fora, entendeu? Então, por muito tempo eu acreditava naquilo. Eu falava, não, tá ruim aqui, mas eu acho que se eu sair vai estar pior. Né? Então, acabava voltando e tentava remendar mais um pedaço daquele pano para ver se dava certo. Só chegou um ponto onde que esticou tanto que não tinha mais para onde ir. E uma das cenas é a minha filha ver eu apanhando, né? Então, essa cena, até hoje em dia, ela fala sobre isso, né? Que ela viu eu sendo enforcada com o secador de cabelo. E aí eu falei, não, agora chegou o esgotamento disso e é uma coisa que eu não quero carregar para ela. Não é essa visão que eu quero que ela tenha de um homem que nem eu tive do meu pai. Porque ela vai querer carregar para a história dela a mesma coisa. E aí foi onde que eu dei um basta, mas eu ainda não me separei, porque eu acho que quando você coloca a lei do universo ao teu favor e você começa a carregar as coisas num formato onde que você acredita que aquilo lá é possível você conquistar, o universo ele vai te entregando, colocando pessoas, colocando momentos, né, situações que vai fazer você chegar até lá. E foi justamente isso, tanto quanto que meu ex-marido, ele pediu a separação. E aí, mesmo assim, eu senti medo, vou te falar. Eu chorei muito, eu senti medo, porque daí eu pensava em tudo aquilo que ele me falou e eu pensava, e que tal é verdade? E que tal tudo isso que ele está dizendo é verdade? Tanto que eu me tranquei. Eu fiquei um tempo para me relacionar novamente, sabe? E o primeiro relacionamento que eu tive foi uma furada ainda. Aí eu falei, olha, eu acho que ele tinha razão. Mas aí veio aquela questão, tá, peraí. Eu já sou independente, eu já tenho, eu já tinha criado, né, a marca Segredos de Laura, que isso é uma história, assim, que é a minha paixão, a marca, né? E voltando lá atrás na criação, foi quando a Laura nasceu, a marca, né? Então, quando ela nasceu, foi onde que eu dei essa reviravolta na minha vida e falei, não, peraí, eu acho que eu posso fazer as coisas por mim. E você acha que foi por quê? Porque você já tinha 2. Você acha que ela era menina? O que você sentiu? Você acha que teve alguma ligação de ser uma menina e talvez um medo de acontecer com ela de novo o que aconteceu contigo? Porque até esse momento você já tinha caído na real que você estava repetindo o ciclo da tua mãe. Sim.
Sim, eu acredito que tem sim a ver com isso, sabe? Porque o menino, ele tem sim essa ligação, só que o menino, ele fica em volta de você. Ele fica ali. A menina não, a menina, ela vai, né? Ela é um lado, às vezes, um pouco mais do pai, e não é a mesma proporção do que o homem, né? Eu vejo pelos meus filhos. Eles sempre ficaram muito mais em volta de mim, tudo mais. A Laura, ela falou para mim que a primeira oportunidade que ela tiver, ela quer morar fora. É desgarrada. Uhum. A Duda também é bem desgarrada. Então, tipo, eu falei, não, peraí, o que eu tô trazendo de força para que isso aconteça para ela? Qual é o exemplo que eu quero dar para ela? Como que eu quero que ela enxergue a mãe dela? Eu quero que ela se inspire em outra mulher ou eu quero que ela se inspire em mim? Nossa, que forte isso. Né? Então, foi onde eu falei, na sua mãe? eu me inspirava na minha mãe. Só que por muito tempo eu vivi a história da minha mãe. Porque minha mãe, como ela viveu num relacionamento abusivo, eu pensava que eu queria fazer diferente, só que eu fazia tudo que ela queria ter feito, entendeu? Por muito tempo. E quando eu descobri que eu estava vivendo o mesmo ciclo da minha mãe e fazendo as coisas, a primeira pessoa que eu conversei foi com ela. E como Foi. é que foi essa conversa? Eu fiz uma constelação com ela. Eu com ela, sentada com ela, eu fiz uma constelação onde que eu conversei, eu falei, choramos juntas, né? Foi lindo e ela realmente ela falou, filha, você estava vivendo a minha história, mas eu quero que você se liberte. E foi aonde que tipo quebrou aquele ciclo, aquela corrente, sabe? Como é que ela tá hoje? Hoje ela tá super bem. Meu pai, ele já faz 4 anos que ele faleceu. Quando ele faleceu, ela sofreu muito. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela vive num relacionamento abusivo, ela não vê como abuso. No início ela vê. Quando está acontecendo o fato, ela vê como um abuso. Depois, ela começa a se culpar e depois ela esconde aquilo lá. Ela pode até mostrar e falar, mas ela falar mal do marido é uma coisa. Agora, se você falar mal do marido dela, é outra. Eu vejo isso em muitos cenários acontecer, entendeu? Então, tipo, tá ruim, mas espera aí. Você não tem nada a ver com a minha vida, né? Então, tem mulheres que sim, elas querem sair daquele casulo, elas querem sair daquele cenário, mas elas não fazem um esforço para conseguir sair de lá, porque elas têm medo que a pessoa que está do lado, ela põe tanto medo no que ela está vivendo, que ela não tem coragem de sair, de se desgarrar, sabe? E aí ela fica vivendo aquele ciclo. E vai por muito tempo. Isso é uma coisa que eu vejo bastante. Tanto quanto que eu trabalho, faço um trabalho filantrópico dentro do Instagram, né? Porque foi uma das coisas que depois que eu me separei, que eu fui estudar, tudo mais, foi onde que eu falei, bom, se eu tô vivendo isso, com certeza deve ter outras mulheres vivendo. Onde que na minha página do Instagram, eu sempre posto vídeos motivacionais ou alguma coisa que vai fazer a mulher repensar algumas atitudes que ela tá tendo, sabe? Talvez abrir até portas. Sim, eu adoro. Gente, siga ela aqui. Tá aqui embaixo. Siga o arroba. Exatamente. E aproveitando as redes sociais, também siga a página da Seja Mais e a minha página aí, tá bom? Que legal, Di. A sua história eu achei fantástica quando eu escutei lá, porque realmente, assim, pra pessoa falar, que nem você falou, chegar ao ponto de abrir, não é fácil, né? Não. Porque dá uma mistura de sentimentos, uma certa vergonha. Como é que eu não percebi? Porque depois que tu percebe que você saiu, você fica até meio assim, cara, por que eu demorei, sei lá, tanto tempo pra perceber o que aconteceu? Veio, eu acho que uma série de julgamentos próprios, né? Sim. É um auto-julgamento, eu imagino. Sim. E o que é engraçado nessa parte é porque tem muitas coisas que a gente faz, atitudes que a gente toma, que nós não percebemos que a gente está fazendo por conta do outro. Uma delas foi quando, depois que a Laura nasceu, eu tomei por decisão que eu queria deixar um legado.
Então não era só uma marca, não era só uma empresa, mas eu queria deixar algo a mais, né, para eles, uma casa, alguns bens, e eu fui atrás de construir isso. Só que eu me deixei totalmente de lado, né? Que é o que a maioria das mulheres fazem quando elas focam só no relacionamento. Elas ficam de lado, elas cuidam de marido, filho, casa e tudo mais, e quando elas olham para si, elas não se veem do jeito que elas queriam. Sim. Ou elas estão gordas, ou elas não tá com o cabelo do jeito que ela quer, não tá arrumada. Às vezes não compra uma roupa porque acha caro, mas vai lá e compra um tênis para o filho ou um presente para o marido que é 3 vezes mais. Sim. Isso acontece muito. E quando eu depois que a Laura nasceu, eu engordei muito. Eu cheguei a pesar 68 quilos. Que para eu, que tenho 1,59 m, é bastante. 70 quilos é bastante. Então, eu estava usando uma calça 42, bem justa no corpo. E aí, um dia, a Laura falou para mim, mãe, o que você tem aqui nessa barriga? Eu estava dando banho nela, eu falei, meu Deus, será que ela está adivinhando alguma coisa? É que a maternidade humilha, tem hora. Tem. E aí, aí eu falei, Deus me livre, né? Eu, naquele cenário, briga e tudo mais, falei, como assim, né? Ter mais um filho. E aí eu percebi, quando eu tirei ela do banheiro, eu comecei de me olhar no espelho e comecei de enxergar que não era a Dionara. Era outra pessoa que eu estava vendo ali. Né? Eu comecei de olhar tudo aquilo que eu não estava enxergando, que eu esqueci. Eu simplesmente bloqueei a minha visão, eu só olhei para o meu objetivo, para as coisas que eu queria alcançar, e eu me deixei de lado. Né? Então, trabalho, família, e eu zero. Aí foi onde que eu falei, não, eu quero mudar tudo isso. Só que, nesse tempo, também tinha a parte do marido. Ai, porque você tá gorda, porque colocar defeitos, Sim. né? E aí, aonde que aquilo já tinha alimentado uma certa forma a minha mente, e aí foi onde que eu decidi mudar. Aí eu voltei para mim, eu falei, peraí, agora eu já construí uma casa, eu já construí uma empresa, eu já tô 2 anos com a empresa formada, já tá mais estável, então acho que agora é a hora de eu mudar isso. E aí foi onde que eu fui fazer uma reeducação alimentar e tudo mais. E isso já se faz 10 anos. Olha só. E hoje em dia, depois que eu fiz tudo isso, eu nunca mais voltei ao meu peso de antes. Mas primeiro de tudo, eu tive que mudar a minha mentalidade. Porque não adianta você fazer uma dieta, não adianta você ir numa especialista, num médico mais profissional ou bambambam do mundo, que não vai adiantar nada enquanto você não mudar a tua mentalidade. Porque eu sempre falo, a mente gera as emoções, que gera a reação, né? Então, se você não dominar a tua mente, você não vai controlar as tuas emoções, e a reação aqui fora, ela vai ser ao contrário do que você quer. Então, são 3 ligações que a gente precisa observar. E a nossa mente a todo um instante. Todo instante a gente é 1000 vozes dentro da nossa cabeça, né? E quando você dá mais atenção para aquilo do que você não quer, é aquilo que vai acontecer aqui fora, que é o reflexo. A nossa mente é o reflexo do que está acontecendo aqui no externo. E foi onde que eu dei aquele start. Foi assim uma mudança meio que geral, sabe? Tipo, eu mudei o meu trabalho, eu mudei a minha vida pessoal. Claro que tudo tem um custo, né? E um dos custos foi o meu casamento, mas também como eu, né, não vivia num cenário onde que eu queria continuar. Então, para mim, foi mais uma libertação. Um desligamento, sabe? Hoje em dia, a gente se dá super bem. Ele me respeita muito, 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 muito. Nós temos um ótimo relacionamento. Ele já está casado de volta, tudo mais. A gente se dá super bem. Mas aprender a se respeitar primeiramente, né? Que isso aconteceu só depois. Porque durante o relacionamento de ambos, né? E é engraçado, porque aposto que aí agora trata outra pessoa completamente diferente, né? Sim. Porque também aprendeu um monte contigo. Sim, sim, com certeza. E tirando ali insights, então, para começar. Começou pelo Segredos de Laura. E depois, o que mais que tu foi... Dá 3 dicas aqui agora. Para alguém que precisa e já notou que tá vivendo mais ou menos parecido. Uma série ali de um relacionamento abusivo.
como que a pessoa tem que... O que a pessoa tem que fazer, assim, tipo, a curto prazo para ela começar a mudar essa mentalidade que nem você falou? Eu acho que, primeiramente, aprender a dizer não. Eu acho que é a primeira palavra que precisa, só que não para o outro só. Não para você mesmo, sabe? Não aceito isso, não quero mais viver nessa situação, vou procurar possibilidades e realmente aceitar a ajuda. Porque às vezes não quer sair do comodismo, né? Sim. Tá ruim aqui, mas que nem eu falei, lá fora pode estar pior. Então tem aquela coisa, né? Eu tenho medo de sair daqui, e daí eu não consegui. Tem muitas pessoas que estão presas num relacionamento por conta de financeiro. Exato. Né? Também. Então, tipo, vai que eu me separo e eu não consiga, né? Eu acho que você acreditar em você primeiramente, na tua capacidade, é o início de qualquer coisa. Não tem como você sair de um casulo sem você acreditar que você pode bater as asas, né? Aí para que vai servir as asas? Você vai apenas se arrastar. Mas eu acho que o primeiro de tudo é aprender a dizer não. Pro que não quer. Nossa, eu já notei tantas coisas que depois eu vou ter que escolher o que eu vou ter que falar aqui. Nossa, isso aqui pra mim foi muito legal. Acreditar que você pode bater as asas ainda dentro do casulo. Olha. É engraçado porque a ideia é que cada pessoa que a gente traga tenha a tua perspectiva da Matrix que a pessoa estava vivendo, da simulação ali, do automático. E são muitas histórias diferentes, né? Eu, graças a Deus, não tive uma história, assim, de abuso de relacionamento. Mas também porque eu falei pra ele já na primeira semana, assim, ó. Só te digo uma coisa. Se você fizer alguma coisa comigo, porque minha mãe sofreu algumas coisas também. Eu esquento um óleo de noite e coloco dentro do seu ouvido. Você nem vê. Eu já falei isso de cá. E tanto é que às vezes ele conta isso, assim, na nossa roda de amigos. E aí tem umas amigas que até pegaram isso pra elas, assim, sabe? Mas é porque eu sempre fui espivitada e bem maluca da cabeça. E já falei isso já logo de cara. Eu acho que nunca nem testou. E é bem isso. Eu acho que às vezes a gente... Quando a gente se conhece, o duro é que você era muito novinha, né? Eu também era muito novinha. Mas aí a minha mãe já tinha sofrido horrores, mas por outro lado... eu falei da minha mãe também no episódio passado, mas a minha mãe, ela foi abusada pelo pai dela dos 6 aos 9 anos. E aí isso fez um caos na nossa vida, como você pode imaginar, mas principalmente na vida dela. Então eu acho que essas coisas também marcam muito a gente e os traumas, eles são diferentes para cada uma das pessoas que vivem, né? Sim. E a gente aprende muito exatamente com essas coisas. E a verdade é isso, o que eu vejo assim. Primeiro a gente tem que entender qual é o nosso limite e não deixar com que as pessoas cheguem a ponto de fazer um mal pra gente num nível muito drástico, né? E o fato, quando você começa a acreditar na tua capacidade, nas coisas que você pode conquistar, exemplo eu, Dionara, lá atrás, quando eu tomei a decisão de sair da empresa onde que eu trabalhava, que era uma empresa de nome, né? Eles até me ofereceram um cargo maior para eu continuar, mas eu tinha uma escolha, ou continuar trabalhando ou a família, né? E eu tinha a Laura pequena, tinha acabado de nascer e eu tinha que voltar, né? A gente tem aquele tempo. E aí foi onde que eu decidi abrir mão. E aí eu falei, não, eu vou fazer algo por mim. E eu falo que eu iniciei a minha história com um palho, um talão de cheque de 20 folhas e um sonho. Era a única coisa que eu tinha. E a sala de casa, né? Que eu comecei com sacola na sala da minha casa. Que legal. E aí, pra você que quer saber mais sobre essa história da Dil, que ela vai contar melhor no segundo episódio, então fique aí. Só pra resumir aqui esse episódio um pouco, eu anotei muitas coisas, mas aprender a dizer não é importantíssimo. Sim. Então, primeiro, você tem que se amar a ponto de dizer não das coisas que estão acontecendo na tua vida, pra alguém ou pra si mesmo, que nem a Dionara falou. Não persista em continuar nesse ciclo automático aí de sofrimento, porque isso não é normal. Acreditar que você pode bater as asas dentro ainda do casulo, eu achei sensacional essa frase.
Nossa, eu tenho que postar uma frase dessa, Marcos. Com certeza, e marcar a Dionara ali. E que imagem, que pessoa que você quer que seus filhos se inspirem? Em vocês mesmo ou em outras pessoas que não você? Isso é uma coisa que marca, né? Sim. Porque eu imagino que todos os pais e mães querem ser inspiração para os filhos, mas nem todos conseguem. Sim. E às vezes os filhos querem se distanciar e ficar longe, exatamente porque aquela referência que a gente tem, ela não é compatível com aquilo que a gente quer viver. Então, Sim. isso eu já acho que é uma motivação gigantesca aí. Então, para você, repense isso daí direitinho. Para você que quer, então, continuar assistindo aqui a nossa história com a Dionara, espere o próximo episódio, tá bom? Obrigada. Ai, Vicky.